bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse cantinho aqui no canal do YouTube do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos mais importantes da última semana. E esses últimos dias a gente não pode deixar de dizer que foram marcados por uma data muito especial, porém muito triste também. No dia 7 de novembro, nós completamos o primeiro mês de conflito entre Israel e o Hamas, que é considerado um grupo insurgente por alguns ou um grupo terrorista por outros. E esse primeiro mês nós tivemos realmente um índice de violência muito alto nessa região e ainda estamos muito longe de resolver esse conflito. Já no dia 6 de novembro, portanto, um dia antes da data oficial que marcava um mês de conflito, nós tivemos o marco importante de 10 mil mortos na faixa de Gaza. Obviamente, esse número são dos mortos reportados, aquilo que a gente tem confirmação, mas muito provavelmente esses dados estão subnotificados, então a quantidade, na verdade, já é muito maior do que isso há algum tempo. E é importante a gente também ressaltar que grande parte desses 10 mil são de crianças. Isso muito por conta também da faixa etária da população da faixa de Gaza, que é majoritariamente formada por crianças. Então, a gente tem aqui um conflito extremamente mortal, muito violento e que atinge a parcela mais sensível da população em Gaza. E esse conflito está muito longe da sua resolução, não apenas por uma falta de vontade das partes envolvidas diretamente, né? Tanto Israel quanto o grupo Hamas já deixaram muito claro que não estão dispostos a negociar nenhum tipo de acordo nesse momento. Israel já declarou desde do primeiro dia desse conflito, no dia 7 de outubro, que o seu objetivo agora será justamente o extermínio de todos os membros do Hamas. E o Hamas, por outro lado, já tem um objetivo também há algum tempo de não permitir a existência do Estado israelense. Então, na medida em que esses dois lados têm objetivos tão opostos e que dependem, em última instância, da inexistência do outro lado, nenhum acordo é possível. Mas, para além dessa falta de diálogo entre os participantes diretos do conflito, nós também temos uma grande dificuldade da própria comunidade internacional para lidar com essa situação. No último mês, nós vimos países tomando lados completamente diferentes ou mesmo tentando não colocar a sua posição em lado nenhum. Isso porque é um conflito extremamente delicado no sistema internacional. É um conflito que remonta a um tempo em que isso era ainda mais latente, justamente no momento da formação do próprio Estado de Israel, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos também uma divisão entre a própria comunidade internacional. E isso se reflete muito claramente no Conselho de Segurança, que veio se reunindo nesse último mês de forma bem intensa. Várias reuniões de emergência foram convocadas, inclusive convocadas pelo Brasil, que assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança, e nem assim a gente conseguiu aprovar uma resolução minimamente humanitária, minimamente simples sobre esse conflito. A resolução que foi aprovada no âmbito da Assembleia Geral da ONU, que sim, é o órgão mais democrático, é o órgão em que todos os países têm voz e têm o mesmo voto, mas é um órgão que não tem caráter mandatório. Isso quer dizer que qualquer decisão da Assembleia Geral é uma decisão apenas recomendada pelos países da comunidade internacional. Então, o país que sofre diretamente com essa resolução, por exemplo, Israel, se na resolução da Assembleia Geral previa um cessar-fogo, Israel não é obrigado a fazer esse cessar-fogo. Já se essa resolução fosse aprovada no âmbito do Conselho de Segurança, aí sim haveria um poder de enforcement muito maior, esse poder de realmente fazer acontecer, um poder de vigiar, de ter certeza de que as decisões estão sendo cumpridas conforme o que foi decidido pelo Conselho de Segurança. Mas isso não está acontecendo. Então, dentro do Conselho de Segurança, nós temos observado
uma intensa guerra de vetos entre as grandes potências. Inclusive, esse foi o principal tema do vídeo da semana passada, em que eu comentei um pouquinho sobre a posição dos Estados Unidos, que vem sendo uma posição bem complicada em relação a esse conflito. Então, desde o início, desde essas primeiras reuniões do Conselho de Segurança, os Estados Unidos assumiram um lado muito claro, que é o lado pró-Israel. E isso já era esperado, na medida em que Israel é um aliado muito importante norte-americano na região do Oriente Médio. Essa região do mundo em que talvez os Estados Unidos tenham menor controle, ou menor influência e talvez até mesmo mais inimigos. Então a gente tem ali uma série de países árabes que não concordam com a política norte-americana. E no meio de todos eles nós temos Israel, que é visto pelos Estados Unidos como o único país democrático daquela região, como o único país realmente passível de diálogo e de negociação. Então manter Israel como um estado forte é muito importante também para a política externa norte-americana. E também se torna importante para a política doméstica dos Estados Unidos, na medida em que defender o povo de Israel torna-se uma pauta política interna que toca grande parte da população norte-americana. Então, desde o início, essa é a posição dos Estados Unidos e isso, de novo, já era esperado. O que não era esperado era a inflexibilidade norte-americana para tratar sobre esse tema no Conselho de Segurança. O Brasil, por exemplo, propôs uma proposta de resolução que foi realmente vista com bons olhos por grande parte dos membros do Conselho de Segurança. Uma proposta que previa, em grande parte, medidas humanitárias, uma pausa nos bombardeios para realmente poder serem retirados os civis daquela região da faixa de Gaza e também que pudesse entrar ajuda humanitária. Mas a resolução do Brasil não incluía de forma explícita um reconhecimento de que Israel teria o direito de se defender contra o Hamas. E esse foi o motivo que fez com que os Estados Unidos vetassem essa proposta do Brasil. Ao mesmo tempo, nós também tivemos uma proposta da Rússia, que foi vetada pelos Estados Unidos, e também uma proposta norte-americana, que foi vetada pela Rússia. Então, nós vemos agora que, na verdade, a resolução passa também por uma disputa entre interesses de grandes potências. E no momento em que já, vindo da guerra entre Rússia e Ucrânia, vindo pelo desgaste da ordem mundial como a gente conhece atualmente, por essa possibilidade de remodelar a geopolítica global, colocando outras potências em pauta, nós vemos um Conselho de Segurança extremamente tenso e também fragilizado, na medida em que duas grandes potências que têm poder de veto dali, e aqui eu me refiro aos Estados Unidos e à Rússia, não tem nenhum tipo de diálogo. Então, já ficava claro desde o início que qualquer resolução levantada pelos Estados Unidos ou levantada pela Rússia seria vetada pelo outro lado. E aí agora, então, cabe aos outros países, lembrando que o Conselho de Segurança é formado por 15 países, 5 membros permanentes e 10 membros rotativos. Cabe aos outros países do Conselho de Segurança também colocar na mesa de negociação novas propostas que consigam, de fato, intermediar os interesses, já que se a gente ficar dependendo dos Estados Unidos ou da Rússia para conseguir uma aprovação que seja de fato contundente em relação a esse conflito, uma aprovação de uma resolução que de fato busque o melhor caminho em termos humanitários para evitar que esse número de mortes que eu já comentei no início, já chegou a 10 mil mortos de forma reportada, fique ainda maior, nós teremos que ter uma participação conjunta desses outros membros atuais do Conselho de Segurança. Até agora, isso não aconteceu e não parece que tem uma grande perspectiva de acontecer num futuro próximo. E cada vez mais que o Conselho de Segurança se afasta dessas negociações e tem mais dificuldades de conseguir um acordo, mais longe fica uma possível resolução desse conflito. E aqui talvez nem seja tão importante a resolução do conflito em si, mas pelo menos a possibilidade de fazermos, enquanto comunidade internacional,
algumas medidas humanitárias que são previstas pelas leis da guerra. Então, tomar medidas humanitárias, permitir ajuda humanitária, entrada de medicamentos, de alimento, de água, de combustíveis e também a saída de civis, principalmente os civis mais frágeis, né? Mulheres, idosos e crianças, e também os civis que foram atingidos e, por exemplo, precisam de algum tratamento mais especializado, isso é de praxe em qualquer tipo de conflito. E nós não temos visto isso acontecer na velocidade esperada nesse atual conflito entre Israel e o Hamas. A negociação mais bem-sucedida até o momento foi a negociação para a retirada de estrangeiros da faixa de Gaza. Nós tivemos até o momento algumas listas publicadas com os estrangeiros que teriam permissão de deixar essa região. Segundo os integrantes que fizeram esse acordo, essas listas foram formadas de modo aleatório. Então, vários estrangeiros que estavam nessa região poderiam se candidatar para sair da faixa de Gaza e essa lista giraria de uma forma sem nenhum tipo de ordem específica. Mas, curiosamente, algumas nacionalidades foram muito favorecidas, né? Então a Alemanha teve vários dos seus compatriotas retirados da faixa de Gaza, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos, com uma grande parte de estrangeiros que puderam sair. O Brasil, até o momento, não teve nenhum dos seus compatriotas que tiveram acesso a essa lista de possibilidade de saída da faixa de Gaza. Então, nos mostra que, na verdade, isso não foi de alguma forma, aleatório, essa escolha, e que, na verdade, algumas nações estão, sim, sendo escolhidas para serem retiradas primeiro. Esses estrangeiros estão saindo pela fronteira de Rafah, que é a cidade que tem justamente a fronteira da faixa de Gaza com o território do Egito, e o governo egípcio apenas permitiu a saída de estrangeiros que tivessem total confirmação de que não permaneceriam no território do próprio Egito. Então eu já também comentei em outros vídeos por aqui que o Egito está numa posição muito delicada nesse momento, na medida em que receber estrangeiros que poderiam se tornar refugiados, e aqui seriam no caso os palestinos de fato, seria muito complicado para o Egito, sendo o Egito um país fraco, com grandes dificuldades sociais, grandes dificuldades econômicas e que não tem capacidade de abrigar refugiados em seu território. Então, a permissão de estrangeiros é justamente para evitar que isso se torne uma crise de refugiados também. E esses governos, então, nacionais, né, de origem, consigam, portanto, retirar completamente a sua população do território egípcio. Ainda aguardamos sobre a possibilidade de brasileiros saírem dessa região, mas até o momento isso não foi permitido pelos integrantes desse acordo. E para finalizar esse assunto, nós também tivemos um outro acontecimento muito importante nesse primeiro mês de conflito entre Israel e o Hamas, que foi o início das incursões terrestres israelenses na faixa de Gaza. Desde o dia 7 de outubro, Israel já declarou que isso seria um objetivo no futuro, que a ideia era realmente entrar por terra também para conseguir, de alguma forma, controlar esse território e talvez ter mais acesso ao grupo Hamas, mas isso já se sabia que seria uma operação muito difícil. Não apenas porque a faixa de Gaza é uma região muito populosa e qualquer tipo de ataque implica num número de mortos muito elevado, como também a própria estrutura do Hamas nessa região. Então, o Hamas, ele utiliza, primeiro, prédios residenciais como uma forma de escudo. Então, há um entendimento que a população também se torna um esconderijo, um escudo para suas operações. E o Hamas também atua muito por túneis subterrâneos. E, então, o exército israelense, na medida em que decide entrar na faixa de Gaza, se torna muito exposto a esse tipo de ataque, a esse tipo de surpresa que não seria prevista inicialmente. Mas nós já tivemos o início de alguma entrada do exército israelense nessa região.
De novo, uma entrada muito complicada, mas Israel também já declarou que conseguiu dividir a faixa de Gaza em dois, em norte e sul. E o objetivo das suas operações é justamente se concentrar na região do norte, que é onde também fica a cidade de Gaza, que aparentemente é o local em que mais existem integrantes do grupo Hamas. Então Israel já conseguiu fazer isso, conseguiu liberar aparentemente uma estrada que vai ser a estrada de retirada de civis para essa região do sul da faixa de Gaza, e até o momento essa é o cenário de guerra que nós temos. Então Israel mantém os seus bombardeios desde o primeiro dia, também conseguiu fazer um fechamento, né, da saída para o mar da faixa de Gaza, todas as fronteiras terrestres estão controladas e agora nós também tivemos a entrada de soldados israelenses por terra também. Nesses últimos dias, nós também tivemos uma declaração muito importante sobre a produção de petróleo. Tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita declararam que vão manter a produção diária de barris de petróleo menor do que a sua capacidade. Então, ambos produzem muito petróleo, são grandes exportadores, juntos eles alimentam grande parte do comércio de petróleo do mundo e eles declararam que vão manter a sua produção baixa. Nós temos aqui duas visões sobre essa declaração. Uma visão negativa, que é justamente de que a menor produção de petróleo, né, uma produção menor do que a capacidade desses países, pode levar ao aumento do preço do petróleo e possivelmente também um aumento de inflação nos países. Isso porque o petróleo é uma commodity inelástica, isso quer dizer que o seu preço é muito pouco afetado a sua demanda é muito pouco afetada pelo seu preço. Então, grande parte dos países, embora o petróleo se torne mais caro, vai continuar comprando esse produto. Isso porque os países dependem de petróleo justamente para rodar a sua base industrial e também para manter a sua vida social. Então, isso seria uma visão negativa, de que essa decisão da Rússia e da Arábia Saudita poderia levar ao aumento dos preços e isso pode gerar consequências distributivas e econômicas em vários países do mundo. Basicamente, todos os países serão afetados caso o preço do petróleo continue aumentando. Mas também tem um outro lado, que é uma visão um pouco mais positiva sobre essa decisão de Rússia e Arábia Saudita, que é entender que esses dois países decidirem manter a produção atual mais baixa inclui um cálculo estratégico sobre o próprio conflito no Oriente Médio. E esse cálculo estratégico, então, leva em consideração de que esse conflito não vai se espalhar para outros países da região. Eles basicamente dizem, né, alguns analistas, que veem de uma forma mais positiva essa decisão russa e saudita, de que esses dois países entenderam que, por exemplo, o Irã não vai entrar nessa guerra, ou os Estados Unidos não vão entrar na guerra também, e que, portanto, será um conflito que vai se manter ali entre Israel e o Hamas apenas, que não vai se espalhar para outra região e que não vai afetar os outros produtores de petróleo que são ali também muito importantes na região. Então, a gente pode olhar essa decisão desses dois lados, na verdade, eu diria que ambos são verdade. Então, se por um lado o preço do petróleo pode aumentar por conta de uma produção mais baixa, por outro, essa decisão também pode acarretar essa visão mais estratégica de que o conflito talvez fique circunscrito entre Israel e o Hamas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre eleições, começando com a política dos Estados Unidos. Então, no ano que vem, nós teremos eleições presidenciais nos Estados Unidos e a grande concorrência até o momento parece ser entre o atual presidente, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump, que tem tudo para ser o principal candidato do Partido Republicano, apesar de todos os inúmeros processos que ele vem sofrendo em várias cortes nos Estados Unidos. Recentemente saiu uma pesquisa de opinião sobre como que os americanos percebem esses dois candidatos. E os resultados foram bem controversos, eu diria. Então, muitos consideram que o temperamento do Donald Trump é algo perigoso, que o Trump é uma pessoa volátil, que ele não é necessariamente um líder
voltado para as negociações pacíficas e que isso pode ser um problema. Mas, ao mesmo tempo, também tivemos um resultado muito parecido com o Joe Biden. Então, muitos americanos, mais de 50% dos americanos, inclusive os apoiadores dele, também consideram que o seu temperamento pode ser algo muito ruim e que o Biden, então, não teria mais uma capacidade de negociação como era esperado quando ele foi eleito. Então, comparativamente, isso piorou a imagem, a percepção norte-americana em relação, né, ao Joe Biden. O Biden também foi considerado nessa pesquisa como velho demais para assumir esse cargo novamente, para se manter como presidente dos Estados Unidos. E, em comparação, o Donald Trump não recebeu tanto essa mesma percepção. Embora a diferença de idade entre eles seja de apenas 3 anos, a ideia geral, a percepção que prevalece entre os norte-americanos é que o Biden é muito mais velho para assumir a presidência e que o Trump, portanto, teria mais capacidade de se manter nesse cargo. E mais importante do que essas percepções, que também são muito relevantes na medida em que a gente entende o que se passa, né, na cabeça dos americanos na hora de escolher os seus candidatos, é também interessante um outro dado que saiu sobre os swing states. Então, nos Estados Unidos, né, em todas as eleições norte-americanas, já é muito tradicional a divisão entre republicanos e democratas. Alguns estados são sempre republicanos e alguns estados são sempre democratas. E isso inclui, né, o voto que vai ser levado para os delegados, que aí sim vão compor a quantidade mínima de votos para se estabelecer um vencedor das eleições norte-americanas para presidente. E 5 dos 6 principais swing states, que são aqueles estados que às vezes votam com os republicanos e às vezes votam com os democratas, assumiram que têm preferência pelo Donald Trump. Juntando esses 5 swing states, então aqueles estados pendulares, né, os estados que vão variando a sua opinião, juntando todos os delegados deles, se formam 79 delegados. Isso é muita coisa, na medida em que para receber, para ganhar as eleições são necessários 270 delegados. Então, se de fato isso se confirmar e 5 dos 6 principais swing states de fato votarem no Partido Republicano, votarem no Donald Trump, muito provavelmente a eleição estaria absolutamente ganha para o Trump. Seria muito difícil reverter esse voto apenas com os estados que são já tradicionalmente democratas. Então, é algo para a gente realmente prestar atenção nesses próximos meses e entender o que vem motivando tudo isso, né? Se, por um lado, o Trump tem passado por um conjunto de processos, inclusive processos por fraude, ao mesmo tempo ele ainda é visto como um líder capaz de realmente tomar a frente dos Estados Unidos nesse momento. E me parece que isso é muito mais por uma questão geopolítica do mundo atualmente do que realmente da política dos Estados Unidos de forma doméstica e isolada. Isso porque os Estados Unidos vêm passando por um momento muito delicado de perda de influência, né? Os Estados Unidos não são mais a potência que foram em algum dia. Não são mais aquela potência de, por exemplo, 2001, quando teve o ataque às Torres Gêmeas e foi iniciada a Guerra ao Terror. Não são mais a potência de 2003, que podia invadir o Iraque sem receber grandes consequências internacionais. E atualmente vem perdendo um espaço muito grande para outros países, como a China, como a Rússia e outros, né? Outros blocos multilaterais, inclusive como o próprio BRICS. Então, vem se passando por isso já há alguns anos, né? A eleição lá de 2018 do Donald Trump também teve uma certa motivação geopolítica, justamente de... o slogan dele é voltado para isso, é fazer os Estados Unidos se tornarem grandes novamente, então retomar esse status de grande potência, retomar esse espaço privilegiado no sistema internacional, mas a verdade é que isso é muito difícil de alguém fazer e nem diria que isso é necessariamente possível de se fazer atualmente pela tendência que nós temos no mundo atual. Então, de novo, o Trump aparece como esse líder com respostas muito simples para problemas muito complexos e que, de fato, respondem muito mais a demandas relacionadas à política externa dos Estados Unidos do que necessariamente a um apego, a um afeto à própria personalidade
do Trump, já que essa própria pesquisa, né, que eu citei aqui nos mostra que grande parte, mais da maioria dos americanos, entende que o temperamento do Trump pode ser problemático. Então, não é necessariamente um apoio cego à figura do Trump, mas ao que ele diz representar, ao que ele diz fazer, ser possível fazer para os Estados Unidos. Então temos aqui que acompanhar esse cenário, lembrando que a eleição é no ano que vem já, então muito próximo, né? Nós já estamos em novembro, e isso com certeza vai afetar novamente os rumos da política mundial, na medida em que muda qual será o posicionamento dos Estados Unidos em relação aos demais países e principalmente em relação aos conflitos que já vem durando. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre as eleições na Argentina, eleições presidenciais também, que a gente já falou por aqui, e que acontecem daqui 2 semanas. Por algumas pesquisas de opinião que já vem surgindo também na Argentina, o Javier Milei aparece na frente. Então, também seguindo essa mesma tendência que eu comentei aqui sobre a política norte-americana em relação ao apoio do Donald Trump, a Argentina vem sendo quase que um espelho de tudo isso. Então o Milei aparece na frente e o Sérgio Massa parece que vai precisar de um truque na manga realmente para conseguir angariar os votos necessários para vencer as eleições. A grande questão é que ele já fez isso no primeiro turno, né? Ele, como ministro da Economia, já teve algumas atuações de realmente mudar um pouco as decisões econômicas para conseguir angariar apoio da população. E fazer isso de novo, então, será extremamente difícil para o Sérgio Massa. No geral, essas pesquisas mostram que o Javier Milei é visto pelos argentinos como mais capaz de combater os problemas econômicos do país, lembrando que a Argentina passa por uma crise econômica extremamente severa, inflação muito alta, há vários níveis cambiais diferentes a depender da área econômica em que estamos falando, então é realmente uma questão muito delicada, muito problemática e sem uma saída simples. Então, embora o Javier Milei tenha discursos, de novo, soluções simples para problemas complexos, nesse caso o problema é mais complexo ainda e precisa de uma solução que seja muito longe de algo simples. Mas a população vê o Milei como essa pessoa mais capaz de realmente combater os problemas econômicos. E por outro lado, o Sérgio Massa é visto pelos argentinos como o melhor para defender as instituições democráticas e os direitos humanos. Então eu acho que a Argentina e essa pesquisa de opinião que eu comentei aqui nos mostra de novo o que aparece nos Estados Unidos e o que aparece em alguns países do mundo, que é esse trade-off, né? O que a gente vai valorizar mais? A gente vai valorizar mais a democracia, mais as nossas instituições políticas, mais os direitos humanos, do que uma performance econômica melhor, assim. Então, tornar a Argentina um país competitivo internacionalmente, ou pelo menos, né, solvente internacionalmente, ou manter as instituições democráticas intactas. Então, as eleições da Argentina estão passando justamente por essa escolha, que não é necessariamente uma escolha fácil também, embora seja, né, muito simples a gente falar, obviamente temos que defender a democracia, com certeza, no caso da Argentina, isso é ainda mais latente por conta da profundidade da sua crise econômica. E aí, nas próximas 2 semanas, então, vamos ver quem dos candidatos será mais capaz de mobilizar uma quantidade de votos suficiente para vencer as eleições presidenciais nesse segundo turno. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm qualquer dúvida sobre os assuntos que eu comentei, deixem aqui um comentário para mim, que eu respondo todos que aparecem. E se vocês também tiverem sugestões para a próxima semana, também comentem aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.